Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 27. Embora a mente possa se enganar. Elian tentou recuar, mas seus pés não responderam. Era como se algo grudado ao chão segurasse seus tornozelos, como mãos invisíveis enterradas no concreto. O coração batia tão rápido que o som preenchia os ouvidos, abafando tudo por instantes, até mesmo a respiração irregular que escapava por sua boca entreaberta. A cicatriz latejava em ondas quentes que subiam pelo seu rosto, e a sensação se misturava tanto com a dor quanto com um aviso antigo, vindo de algum lugar que ele nunca aprendeu a nomear. Samael inclinou a cabeça para o lado, devagar, o movimento quase preguiçoso. Os 4 olhos deslizaram pelo corpo de Elian com uma curiosidade fria, como se avaliasse o estado de um objeto que encontrou esquecido em algum porão. Quando o olhar caiu no anel em seu dedo, algo na expressão dele mudou. O sorriso sumiu por um instante. O silêncio pareceu ganhar peso, como se o chão tivesse engolido o som. Elian prendeu a respiração sem perceber, esperando alguma reação, qualquer uma, até ouvir a voz rouca, quase surpresa, quebrar o ar. Urusa. A forma como o nome saiu fez a pele de Elian se eriçar. Não parecia um reconhecimento feliz, nem hostil. Era mais curioso. Como alguém que encontra um objeto que não via há muitas eras. Samael estreitou os olhos, todos eles, e aproximou um pouco o rosto, apenas alguns centímetros, até o anel começar a vibrar no dedo de Elian, aquecendo com rapidez, queimando. O garoto tentou manter o braço firme, mas o tremor denunciou tudo. Samael percebeu. É claro que percebeu. Você ainda existe? A voz dele saiu baixa, quase rindo. Depois de tudo o que aconteceu? Está diferente. O anel brilhou com força, produzindo um estalo seco, e então a voz ecoou. Não dentro da mente de Elian, mas dentro da sala. Como se o anel tivesse garganta. Não diga meu nome. Elian congelou. Os olhos dele saltaram para o anel, incrédulos, enquanto a sala inteira vibrou com a força daquela voz. Samael, por outro lado, pareceu saborear o momento. O sorriso voltou, lento, espalhando-se pelo rosto roubado como tinta. Então agora todo mundo ouve você. Que conveniente. O brilho do anel oscilou, como se quisesse responder, mas fosse contido por algo. Uma dor aguda explodiu no dedo de Elian, rasgando até seu ombro. Ele quase gritou, quase, mas engoliu o som tão rápido que a garganta ardeu. Samael ergueu uma sobrancelha, claramente entretido. Calma, murmurou, a voz escorrendo fácil demais. Não vou arrancar a mão dele. Ainda não. Elian respirou fundo, tentando controlar o tremor que subia pela nuca. Cada palavra parecia grudar nele, pesada, moldada em veneno que não matava, mas paralisava. Samael andou alguns passos, observando a sala como se estivesse visitando um lugar onde morou por séculos. A cada movimento, as tatuagens escuras mudavam sutilmente, como se respirassem com ele. Sabe, começou, passando os dedos sobre um dos cilindros quebrados, eu deveria agradecer. De verdade. Você e seus amigos são mais úteis do que imaginam. Elian estreitou os olhos, tentando manter a postura, mesmo que seus joelhos ameaçassem falhar a cada segundo. Úteis. A palavra saiu quase como um riso nervoso. Samael virou o rosto devagar, e mesmo sem dizer nada por alguns segundos, Elian sentiu as palavras antes de elas surgirem. Ele sabia que seria provocado. Sabia que não tinha saída. Mas ouvir ainda doía. Você abriu a porta, disse, como um lembrete óbvio demais. E quando fez isso, um fiapo da minha consciência escapou. Uma lasquinha. O suficiente para explorar. Elian engoliu seco, forçando o peito a não colapsar. Quer dizer que você já estava me seguindo. Seguindo é uma palavra forte. Samael riu, aproximando-se outra vez. Vamos dizer que me diverti observando. Esse lugar é entediante quando se é apenas um eco. Ele tocou a cápsula outra vez. O vidro trincado tremeu, emitindo um som baixo, quase um gemido. A luz por trás oscilou. E então, continuou, tive esta oportunidade generosa. Um corpo vazio, preparado nas sombras, uma casca ansiosa para ser preenchida. Um presente para mim.
A cicatriz de Elian pulsou tão forte que sua visão escureceu por um segundo. O sangue escorreu lento, quente, descendo pela sobrancelha, entrando na lateral de seu olho. Quando ele levou a mão ao rosto, o toque do próprio sangue o fez estremecer. Samael observava tudo, fascinado. Isso, murmurou, com expressão quase terna, é intrigante. Elian respirou fundo, tentando não perder o equilíbrio. A voz saiu trêmula, mesmo que ele tivesse tentado endurecê-la. O que isso significa? Samael sorriu de lado, a expressão iluminada por algo cruel e íntimo, como alguém contando um segredo sujo apenas por prazer. Significa que você tem algo meu. Ou algo que deveria ter sido meu. Ainda não consegui decifrar. Elian franziu a testa, recuando meio passo. A cicatriz queimou mais alto em resposta. Eu não tenho nada seu. Não sabe mesmo? Samael inclinou o rosto, como um gato que encontra um brinquedo novo. Isso torna tudo ainda melhor. Ele virou-se e caminhou lentamente ao redor de Elian, o som de passos tão suaves que parecia que os pés não tocavam o chão. O ar ao redor deles ficou mais denso, como se o oxigênio tivesse se cansado de participar da conversa. Elian respirou com dificuldade, sem saber se era pânico ou alguma influência obscura. Me diz uma coisa, Samael começou novamente, parando atrás dele. Você acha que está aqui porque escolheu? Acha que desceu essas escadas porque quis? Elian fechou os olhos por um instante, lutando contra a resposta automática de seu corpo, que implorava para correr. Eu precisava saber o que estava acontecendo, murmurou, a voz áspera. Precisava? Samael aproximou-se o bastante para que o calor estranho de sua presença tocasse a nuca de Elian. Ouviu isso, Urusa? Ele acha que teve escolha. O anel tremeu tão forte que o braço inteiro de Elian vibrou. Você não está no controle aqui. A voz de Urusa sibilou, vindo de todos os cantos da sala. Samael deu uma risada curta, quase ofendida. Calada. O impacto da palavra foi tão forte que as luzes piscaram. Elian engasgou com o ar, sentindo o mundo girar por um segundo. Samael voltou a se aproximar do rosto dele. Os 4 olhos fixos, atentos, quase divertidos. Sabe, garoto, a voz veio mais baixa, eu realmente gosto de você. Tem coragem demais para alguém tão frágil. Vai se ferrar. Elian rebateu, apertando os punhos com força, mesmo sentindo a mão tremer. Isso. Samael deu um sorrisinho enviesado. Essa parte é encantadora. Ele se afastou apenas o suficiente para abrir os braços, como se apresenta-se um cenário invisível. Você quer respostas, não quer? Quer entender quem está recolhendo meus pedaços, quem decidiu brincar de pão com esses corpos artificiais. Elian ergueu o queixo. Sim. Bom, Samael estalou os dedos, então vamos conversar. Mas não espere que eu faça isso de graça. O chão sob Elian tremeu, uma vibração profunda que parecia vir das fundações da academia inteira. As sombras nas paredes se esticaram de um jeito estranho, como se fossem feitas de borracha líquida. Antes que Elian pudesse reagir, algo frio agarrou o tornozelo deu. Uma mão. Feita de sombra pura. E puxou. A mão sombria se fechou ao redor do tornozelo de Elian com uma firmeza gelada, tão repentina que seu corpo reagiu antes da mente. Ele tentou saltar para trás, mas o chão desapareceu sob seus pés, ou parecia ter desaparecido, e o mundo inclinou-se numa direção que não fazia sentido. As sombras esticavam-se como se fossem vivas, pulsando, quase respirando. A força era absurda, como se algo enterrado sob as camadas da realidade tivesse decidido puxá-lo para fora dela. Elian a golpes tentou cravar o pé livre no chão, buscando tração, mas não havia nada para segurar. A superfície estava lisa, fria, quase líquida. Samael observava tudo com o mesmo interesse de alguém assistindo a uma peça de teatro que já conhecia de cor, mas que ainda assim achava divertida. Os 4 olhos brilhavam em tons arroxeados, refletindo as sombras que cresciam ao redor de Elian como tentáculos de fumaça sólida. Ele não reagia, não tentava impedir. Pelo contrário, um sorriso lento, preguiçoso, surgiu enquanto a mão sombria subia pela perna de Elian, prendendo-o com mais força. Elian lutava para soltar a perna, mas a dor queimava de dentro para fora, como se a sombra tivesse garra e estivesse se enterrando no osso. Calma, Samael murmurou, com voz arrastada. Você vai rasgar os músculos desse jeito. E eu acho que ainda vou precisar de você inteiro. Para de falar merda e me tira daqui. Elian conseguiu soltar a voz mais rouca do que queria.
O pânico apertava seu peito como cordas de ferro. Mesmo assim, teimava em manter os olhos fixos em Samael, como se o encarar reduzisse a distância entre coragem e desespero. Samael ergueu uma sobrancelha, divertido. Acha mesmo que eu chamaria isso de merda? Estou sendo gentil com você, considerando as circunstâncias. Urusa queimou com intensidade repentina, um calor tão absurdo que a pele de Eliam pareceu vibrar. A voz se espalhou como vento cortante, misturada ao eco metálico da sala. Ele não pode te levar. Firme-se, garoto. Samael suspirou como quem é interrompido no momento favorito da música. Urusa, você de novo. Ele roçou os dedos no próprio templo, como se tivesse dor de cabeça. É irritante. Como você ainda se mantém preso a esse pedaço de metal horrível? Eu disse para não falar meu nome, Urusa rosnou, e o tom fez a sala estremecer. Eliam não teve tempo para responder. A mão sombria puxou com força, arrancando um grito involuntário dele. O corpo foi arrastado para frente, deslizando pelo chão como se o peso tivesse sido roubado. A cicatriz acima do olho ardeu tanto que a visão piscou em branco por um instante, e a sensação fez o desespero bater mais fundo. Chega! Samael ergueu a mão, e o movimento sozinho foi suficiente para que as sombras hesitassem, congelando no lugar. Eu ainda não terminei de conversar com ele. A sombra trincou, sim, trincou, como gelo rachando, e soltou o tornozelo de Eliam. Ele caiu de joelhos, arfando, o corpo tremendo como se tivesse saído de água gelada. A dor latejava, mas a força que o puxava havia desaparecido tão rápido quanto surgiram. As sombras escorreram de volta para o chão como se estivessem sendo sugadas para baixo, deixando apenas o espaço vazio e o eco de algo que não deveria existir. Eliam levantou o rosto, ofegante. O que foi isso? Samael sorriu, lento, satisfeito, quase perverso. Uma falha na contenção. Ele fez um gesto vago com a mão. Essa sala foi construída sobre camadas de selos, camadas frágeis, para ser sincero. Quando despertei, algumas coisas acordaram junto. Nada que você precise se preocupar. Ainda. Eliam respirava como se tivesse corrido quilômetros. Você está me tratando como se eu fosse um brinquedo. Samael aproximou-se, sem pressa. O som dos passos parecia distante demais para a velocidade com que a figura se movia. Cada passo parecia dobrar a distância entre tempo e espaço, o que fazia Eliam sentir que a aproximação era mais psicológica do que física. Você é interessante demais para ser só um brinquedo, garoto, murmurou Samael, inclinando a cabeça em análise. E sabe o que é o mais curioso? Você ainda tenta me enfrentar. Mesmo tremendo, mesmo sangrando. É impressionante. Eliam limpou o sangue da sobrancelha, apertando os dentes. Eu não vim aqui para fugir. Não, Samael concordou, os olhos brilhando. Mas deveria. Ele circulou Eliam devagar, como um predador examinando a presa antes de decidir onde morder primeiro. As tatuagens escuras no corpo falso moviam-se com uma vibração própria, como se o poder dentro dele ainda estivesse se ajustando à carne emprestada. As pessoas que criaram esse lugar, Samael começou, com aquela calma irritante, achavam que poderiam usar o resquício da minha energia nessa terra para criar essas ferramentas. E, como eles tentaram. Eu senti cada tentativa, cada ritualzinho patético. Eles buscavam alguém compatível, alguém cujo corpo pudesse abrigar o que sobrou de mim. Eliam engoliu o medo seco. E encontraram. Samael parou de andar. Olhou diretamente para ele. O silêncio foi tão absoluto que Eliam sentiu como se houvesse sido empurrado para dentro dele. Você sabe que estão procurando, respondeu, com um sorriso que parecia rasgar o rosto. E estão perto. Muito perto. Mas não tão perto quanto você imagina. Eliam fechou os punhos. Você sabe quem está fazendo isso. Claro que sei. A voz veio leve demais. Mas eu gosto quando você me pergunta coisas que já sabe que eu não vou responder. Dá uma sensação boa de poder, sabe? Eliam franziu o senho. Então por que está falando comigo? Por que tudo isso? Samael ergueu os 4 olhos ao mesmo tempo. Porque você me diverte, Eliam. Os ombros de Eliam tensionaram. Isso não é um jogo. Para você, não. Os dentes de Samael brilharam num sorriso cheio demais. Para mim, absolutamente tudo é. O ar ao redor deles pareceu mudar de temperatura. Frio demais num segundo, quente demais no outro.
A sensação fazia a pele de Elian se arrepiar, como se estivesse diante de algo que não sabia escolher qual forma assumir. Deixe-me te dar um conselho, garoto. Samael virou-se de lado, como se fosse confidenciar algo íntimo. Pessoas como você, que lutam por tudo e todos, são as primeiras a quebrar quando descobrem certas verdades. A coragem de vocês é frágil. A esperança de vocês é fina como vidro. Tenta descobrir, Elian rebateu, com a voz mais firme do que esperava. Eu quebro você primeiro. O sorriso de Samael abriu de novo. Mas dessa vez, tinha algo diferente. Menos teatral. Mais real. É isso, murmurou, quase num sussurro satisfeito. É isso que eu queria ver. Finalmente. As bolhas voltaram a aparecer no braço direito do corpo que ele ocupava. Pequenas no começo. Depois maiores, pulsando sob a pele como queimaduras vivas. O cheiro de enxofre ficou mais forte, misturado ao odor metálico das máquinas quebradas ao redor. Esse corpo está derretendo. Samael comentou, observando a própria mão com uma calma grotesca. Eles tentaram aprimorar a estrutura, mas não é suficiente para mim. Nada é. A pele começou a pingar como cera quente. Elian deu um passo para trás, o instinto gritando. Samael riu de leve. Não tenha pressa. Ainda não terminei. O rosto começou a rachar. Primeiro na bochecha. Depois na testa. Como porcelana se partindo em câmera lenta, revelando fragmentos brilhantes, escuros, algo impossível sob a superfície da carne. Antes que eu vá, Samael murmurou, e os olhos, todos eles, se voltaram diretamente para Elian. Quero te deixar algo para pensar. Elian manteve o olhar firme. Fala. Há alguém, começou Samael, estudando humanos, híbridos, demônios, misturando tudo como se fosse massa de pão. Tentando criar algo novo. Algo capaz de conter coisas bem ruins. Ele tocou o próprio peito, onde o corpo já estava afundando sobre si. Esses clones são apenas rascunhos. Tentativas. Protótipos descartáveis. Elian sentiu o ar falhar por um segundo. Quem está fazendo isso? Samael inclinou a cabeça e um sorriso maligno surgiu em seus lábios, algo muito pior do que qualquer outra ameaça. Quando você descobrir, vai doer. Elian deu um passo à frente, quase tropeçando. O que isso quer dizer? Que você não está preparado, Samael sussurrou, a voz dissolvendo como fumaça. Mas eu estou ansioso para ver sua cara quando estiver. O corpo dele cedeu completamente. A carne virou lama. Os ossos se desfizeram em pó. O rosto desapareceu numa onda de brilho roxo. Mas antes que Elian pudesse reagir, uma mão de sombras saiu do chão. Mais rápida que um piscar. Mais fria que a morte. E agarrando seu tornozelo com força brutal, puxou-o para dentro da escuridão. O mundo se rasgou como papel molhado. Elian sentiu o chão sumir antes mesmo de perceber que estava sendo puxado. A mão de sombras não arrastava apenas seu corpo, parecia puxar também algo dentro dele, algo preso entre a cicatriz e o peito. O ar desapareceu num estalo seco, e de repente tudo se abriu num espaço impossível, vasto, onde a luz não existia. Raios cortavam a escuridão como lâminas brancas, revelando flashes de um vazio sem chão. E em cada clarão, surgiam silhuetas distantes, contorcendo-se, vozes dissolvidas em gritos que o vento carregava como lamentos presos há séculos. Ele caiu. Mas não era queda como conhecia. Era como ser puxado para baixo e para cima ao mesmo tempo, como se o espaço não tivesse entendido onde deixar seu corpo. Mãos, dezenas, centenas, roçavam sua pele, frias, espectrais, buscando alguma coisa que ele não sabia ter. Cada toque deixava uma ardência que queimava mesmo sem calor. A cicatriz pulsou forte e o sangue saía dela flutuando no ar como tinta negra, iluminado pelos relâmpagos que rasgavam a escuridão em intervalos irregulares. Um grito ecoou próximo demais, tão perto que Elian virou o rosto achando que era dele mesmo. A voz parecia vir de todos os lados, acima, abaixo, dentro da água inexistente daquele lugar. O chão simplesmente não apareceu, e então um clarão o engoliu. Quando seus olhos se abriram de novo, o vazio virou céu. Um céu cinza, pesado. Neve caindo. Babylon muito, muito abaixo. Ele caía de verdade agora. Um céu cinzento, pesado, cortado por flocos de neve que caíam como cinzas. O ar bateu contra o rosto dele com violência, puxando o fôlego que já faltava. E só então percebeu que estava caindo.
caindo de verdade. O corpo chutado para fora de algo que não deveria existir. Acima dele, as nuvens se fechavam como um rasgo sendo costurado. Abaixo, Babylon encolhia, e além dela o vale, e depois o lago, grande, negro, aberto como uma boca esperando. O vento chicoteou sua pele, cortando-a em tiras de frio. A cicatriz queimou tão forte que parecia brasa enterrada sob o osso, um calor que sangrava. Ele tentou envolver o corpo com aura. Nada. Tentou chamar Urusa. Desesperado. Silêncio. Era como se o mundo inteiro tivesse colocado as mãos sobre sua boca para impedir qualquer ordem de sair. E então o impacto. A água engoliu ele inteiro. O choque tirou qualquer ar que restava nos pulmões. A temperatura era tão brutal que seu corpo entrou em choque. A consciência piscou, falhando. O lago o puxou para baixo como se tivesse mãos próprias, como se estivesse acostumado a receber corpos. A água era viscosa, mais pesada do que deveria ser, envolvendo o rosto, os olhos, a boca, tudo. Ele tentou nadar, os braços se recusaram. Tentou chutar, nada. O corpo o afundava como pedra. O frio não era de temperatura. Era fundo. Profundo. Um frio que parecia querer arrancar algo de dentro dele, como se cada parte de si estivesse sendo separada do osso. Ele abriu a boca num reflexo desesperado, apenas para engolir mais da água amarga. O peito ardia, os pulmões gritavam por ar. A cicatriz latejou com força suficiente para fazer a visão se dividir em pontos vermelhos. Não no início. Primeiro foi só pressão. Mas aos poucos, um som veio de longe, uma melodia suave, ondulando como luz através de vidro. Elian tentou nadar, mas os braços pareciam flutuar sozinhos, inúteis. A consciência piscava, falhando. Foi então que algo tocou seu pulso. Não uma mão espectral desta vez. Uma mão, quente. Calor na água gelada. A visão dele era apenas manchas, mas aos poucos formas surgiram. Cabelos flutuando ao redor de um rosto. Um brilho suave no olhar. Pálpebras longas. Traços tão belos que pareciam irreais. A figura o puxou com força inesperada, segurando-o firme pela cintura. Outra forma surgiu ao lado dela, outra mulher, igualmente linda, com expressão séria, concentrada, movendo as mãos com movimentos que empurravam a água como se ela fosse ar. Elian tentou falar, mas só bolhas saíram. A primeira encostou a testa na dele. A música dela mudou, agora era mais próxima, mais clara, como se fosse cantada diretamente dentro da água entre eles. A pressão no peito diminuiu o suficiente para que ele respirasse, não ar, mas algo que parecia sustentá-lo por segundos preciosos. As duas o puxaram para cima com um movimento fluido, quase dançante. O lago abriu espaço para elas. A superfície veio como um soco. Elian atravessou a água com um arfar, o som rasgando sua garganta. Tossiu, cuspiu, engasgou. A cicatriz ardia tanto que mal conseguia manter os olhos abertos. O frio do vento bateu sobre ele com força, congelando o ar em sua pele molhada. Ele arfava, tentando enxergar as figuras ao redor, mas a visão era turva, borrada. Ainda assim, ele viu cabelo flutuante, viu olhos escuros, viu a silhueta de uma mulher parada sobre a água, ou talvez apoiada em nada. As formas ondulavam, belas demais para serem humanas, como se a própria água tivesse moldado seus rostos. Uma delas se aproximou, inclinando-se sobre ele. A voz veio suave, numa língua que parecia canto, e depois se transformou em palavras que ele reconhecia. Seu avô, a sereia murmurou, tocando seu rosto com dedos gelados. Fez muito por nós. Elian piscou devagar, o mundo girando. Não, entendo. Ela sorriu, triste, mas afetuosa. Como se estivesse vendo alguém importante depois de muito tempo. Não podíamos deixar o neto do Sullivan morrer, completou, e o nome soou quase reverente em sua boca. Elian tentou responder. Uma pergunta, qualquer uma. Mas os lábios apenas tremeram. O mundo passou de cinza para preto em um suspiro. O corpo afundou de leve, sustentado pelas mãos delas enquanto a consciência se distanciava, puxando-o como maré. E então tudo se apagou não pela escuridão, mas pela exaustão. A consciência voltou como água fria escorrendo por dentro de sua cabeça. Elian não sabia se estava vivo, morto ou preso entre os dois. Tudo o que sentia era um peso no peito, como se alguém tivesse sentado sobre ele. O ar passou raspando por sua garganta, duro, áspero, e ele inspirou de novo,
rápido demais. As mãos agarraram o lençol como se fosse a única âncora que ainda o segurava no mundo. O teto acima não era céu, nem nuvem, nem o infinito sombrio de onde caiu. Era pedra negra, fria, imóvel. E então veio a voz. Elian? Ei, respira. Cara, respira. Jonas estava perto, muito perto. Elian piscou, a visão tremendo como imagem mal sintonizada. O quarto parecia girar, as linhas da parede se contorcendo como se ainda pertencessem ao outro lugar. Em algum canto, outra voz, menor, mais hesitante, quase quebrada. Elian, por favor, olha pra gente. Ele abriu os olhos por completo, e o mundo finalmente firmou. Jonas estava inclinado sobre ele, o senho franzido de preocupação. Calista segurava a mão dele com tanta força que parecia que ela temia que ele desaparecesse de novo se soltasse. A pele dela estava gelada, os olhos vermelhos, o rosto cansado de tanto chorar. Mas havia algo além deles. Algo que não deveria estar ali. Uma sombra encostada na parede de pedra. Não projetada, presente. Uma silhueta feminina, meio reclinada, como alguém observando uma cena de longe só por diversão. O sorriso dela era o tipo de sorriso que corta, grande demais, calmo demais, feito para provocar. Elian tentou se erguer, mas o próprio corpo se recusou, como se a queda ainda estivesse acontecendo dentro dele. A cicatriz ardeu em resposta. Jonas o segurou pelo ombro. Rei, rei. Devagar. Você quase se matou de susto agora. Tá tudo bem. Você tá aqui. Com a gente. Elian não conseguia olhar para ele por mais que quisesse. A figura na parede se moveu. Na verdade, saiu da parede. Como se atravessasse véus invisíveis. Ela caminhou devagar, os pés não tocando exatamente o chão. O vestido escuro ondulava sem vento, grudando e desgrudando dela como se tivesse vida própria. Fios brancos serpenteavam entre o preto do cabelo, e os olhos, um púrpura, outro dourado, o encaravam como se conseguissem ver dentro da cicatriz. Vocês, Elian sussurrou, a voz falhando, vocês não estão vendo isso? Jonas virou-se para onde ele olhava e não viu nada. E isso só piorou o tremor em suas mãos. Vendo o quê? Jonas perguntou, sério, tentando manter a calma que definitivamente não tinha. Não tem ninguém, Elian. Só tem nós aqui. Calista apertou ainda mais a mão dele. Você está seguro? Eu juro. Não tem mais nada tentando te machucar. Segurança. Que piada. Ela aproximou-se com a mesma elegância de um predador entediado. Sentou-se à beira da cama, sem fazer peso nenhum, como se o lençol não a reconhecesse como real. Ela arrastou uma unha negra sobre o tecido, traçando linhas invisíveis. Aposto que o chão ainda parece se mover, não é? Murmurou, sem tirar os olhos dele. Aposto que respirar dói, como se a energia daquele verme ainda estivesse circulando nos seus ossos. A voz dela era doce de um jeito que dava medo. Doce como o veneno que você bebe achando que é mel. Elian engoliu em seco. Urusa. Por que você está aqui? Jonas e Calista se entreolharam, alarmados. Eles achavam que ele estava falando com eles. Nada do que ele via fazia sentido para eles. Urusa arqueou uma sobrancelha. Por quê? Ela inclinou o rosto, como se a pergunta fosse engraçada. Porque você quase morreu, garoto. E se você morre, eu não existo mais. Eu ficaria bem irritada se isso acontecesse. Elian tentou puxar a mão de Calista, mas o corpo tremeu inteiro. A cabeça parecia partida ao meio. Você, saiu do anel? Urusa abriu um sorriso torto, quase infantil. Saí. Ela estalou a língua. E não precisou de permissão, antes que pergunte. Aquilo tudo lá embaixo fez minha força voltar. Um pouquinho. O suficiente para isso. Jonas aproximou o rosto, preocupado. Elian, olha pra mim. Você tá pálido pra caramba. A gente precisa chamar alguém, sei lá, um curandeiro, um professor, qualquer pessoa. Calista passou a mão pelo rosto dele, tentando trazê-lo de volta. Ei, fica aqui comigo, tá? Você tá tremendo muito. Enquanto eles falavam, Urusa inclinou-se, aproximando o rosto do dele. Tão perto que Elian sentiu o cheiro de chuva depois de tempestade, e de algo selvagem. Vamos entender uma coisa, disse ela, baixinho. Nós estamos presos um ao outro. Ligações desse tipo não desaparecem.
Você é meu hospedeiro, e eu sou o que impede você de ser esmagado pela própria magia quando tudo desaba. Isso é parceria, ou cadeia. Escolha a palavra que te deixa menos desesperado. Elian tentou desviar o olhar, mas Urusa segurou seu queixo com delicadeza, delicadeza perigosa. Não fecha os olhos, Elian, ela murmurou, num tom quase carinhoso. Fechar os olhos não faz o mundo sumir. E eu não vou te dar descanso até você aceitar isso. Jonas se levantou de repente, sem saber o que fazer com as mãos. Cara, você tá conversando com quem? Fala comigo. Calista tá surtando aqui. Eu tô surtando aqui. Calista encostou a testa na de Elian, as lágrimas finalmente escapando. Você voltou pra gente. Eu pensei que você ia morrer. Não faz isso comigo. Não me deixa sozinha. Urusa revirou os olhos. Um gesto tão humano quanto cruel. Drama. Quanto drama para tão pouca idade. Ela murmurou, olhando Calista com desdém. Mortais choram por qualquer coisa. Elian puxou o ar com força. A cabeça latejou. A cicatriz ardeu. Sai, da minha cabeça, ele sussurrou, apertando os dentes. Urusa sorriu, inclinando-se um pouco mais. Eu não estou na sua cabeça. A voz dela ficou mais baixa, mais profunda. Você é que está na minha. E a temperatura do quarto despencou. O ar ficou mais fino. Jonas e Calista sentiram sem entender. Urusa levantou-se devagar, a sombra do corpo dela se esticando na parede como se tivesse vida própria. Caminhou até a janela, onde a neve caía silenciosa. Vamos trabalhar juntos, Elian, disse ela sem virar o rosto. Mas lembra de uma coisa, meu poder não é de graça. E tudo o que você pedir, eu vou cobrar. Ela virou o rosto ligeiramente, e os dois olhos, o púrpura e o dourado, brilharam. A guerra começou. E você está preso bem no centro dela comigo. A chama roxa da cicatriz pulsou. O ar tremeu. O quarto ficou tão frio quanto o fundo do lago. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.